Mestre querido, nosso mestre maior, nosso médico de todos os momentos. Mais uma vez, Senhor, aqui estamos entre amigos, entre irmãos, nessa sintonia maravilhosa, com essa plede de espíritos que nos sustentam, que sustentam esses grupos que vêm querer te entender, te sentir, para que possamos vivenciar. Nesse momento, Senhor, nós te rogamos aqui, que as nossas energias sejam fortalecidas, as energias dos mares que circundam a nossa terra, dos pomares em flores, em frutos, que revitalizam o nosso corpo e a nossa mente, possam nesse instante penetrar, Senhor, em todos nós, nos nossos chakras, e recompondo as nossas forças espirituais, principalmente, para que o nosso corpo se sinta também fortalecido. Lembrando em especial, Senhor, da Vilma, do Pedro Henrique, que volta para a espiritualidade, do Romeu, que também lá está, da Tawane, que aqui ficou também sofrendo, sua irmã. Que nós todos, nesse instante, possamos formar essa chama, esse feixe de luz, encaminhando a todos eles, fortalecendo nesse momento de dor, nesse momento, Senhor, de reafirmação, que não sabemos ser fácil, mas que Jesus esteja presente sempre. Muito obrigado, Senhor. Se conosco, intua-nos, tranquilize-nos a mente, para que possamos entender o teu Evangelho. Muito obrigada, que assim seja. Vamos lá, né, gente? O João está aí para falar para nós um tema. Se ele faltasse hoje, eu ia brigar demais com ele, porque é um tema que a gente precisa conhecer bem, estudar. Ele vai falar para nós, então. Ainda bem que ele chegou no horário, ele não atrasou, nem precisou tocar a campainha, já estava a porta aberta. Pode começar então, João. Joia, gente. Então, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Sempre uma alegria muito grande voltar para essa casa, né, estendendo aí minhas palavras de consolo, de alívio e principalmente de fortalecimento que a Conceição endereçou para a Vilma. Faço minhas palavras da Conceição, tá, Vilma? Espero que o nosso estudo de hoje, espero que a nossa reflexão de hoje possa acalentar ainda mais o coração daqueles que voltaram para o seio do Pai. Talvez a função mais difícil de um pai e de uma mãe seja entender que eles são tutores, tutelares de um espírito que, na verdade, é de Deus. E cuidam deles com todo o amor e devolvem com o mesmo amor de novo ao seio do Pai. Talvez isso seja a coisa mais difícil para um pai e uma mãe fazer. E mesmo assim, principalmente para nós que somos espíritas, sabemos que não há na Terra missão mais bela do que a receber, do que a de receber um irmão no seu trajeto reencarnatório, seja o tempo que ele dispor do período reencarnatório, e ampará-lo com amor e seguir amando, independente da dimensão que esse espírito habite. Então, que as nossas palavras de reflexão e a nossa construção de hoje aqui, de nós todos, possa consolar em especial os corações desses irmãos, tanto a Vilma e a filha que ficam reencarnados, quanto os que voltaram do seio do nosso Pai. E hoje a gente vai falar sobre a verdadeira família de Jesus, que está lá em Mateus 12, 46 a 50, logo na sequência do que o Simar estudou com vocês e com a gente semana passada. E também está, ou seja, tem paralelos harmônicos, também é contada a história de forma semelhante em Marcos 3, 31 a 35 e em Lucas 8, 19 a 21. A gente vai tentar fazer alguns paralelos harmônicos, começando pelo Lucas, né? Lá em Lucas, Lucas narra muito tranquilamente, quase que en passant, quase que só menciona essa passagem, né, do encontro, ou do não encontro, né, do quase encontro de Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos com o Mestre. Uma tentativa de encontro, vamos dizer assim. Segundo a narrativa de Lucas, né, começa lá no capítulo 7, Lucas fala que eles entraram de novo em Cafarnaum. Aí, no dia seguinte, houve a cura da viúva de Naim, né? Naim, cidade ao sul de Cafarnaum, já
perto do Monte Tabor, já distante do lago de Genezaré. Depois eles voltam para Betânia, né? E vão ter, voltam não, depois eles seguem para Betânia e vão ter aquele jantar na casa de Simão fariseu, onde Jesus tem seus pés lavados com óleo e secado com os cabelos da, de uma das Marias, né? De um personagem feminino que se identifica, né? Se vincula à figura de uma das Marias que acompanhava Jesus. E depois disso, segundo Lucas, eles começam a andar por todas as cidades e todas as aldeias. Quando a gente analisa Marcos e Mateus, provavelmente eles estavam nesse momento na Galiléia, muito provavelmente em Cafarnaum, e Jesus provavelmente estaria ensinando ao ar livre, cercado de todos os seus discípulos, que nós sabemos que não eram somente 12, 12 eram os discípulos do círculo íntimo que depois se tornaram apóstolos, mas Jesus era seguido por, alguns autores falam da ordem de 500 pessoas, né? Ele teria por volta de 500 talmidins, né? 500 discípulos, 500 alunos com o rabi dele. Provavelmente era um número bem mais modesto. E como eu falei, Lucas dá essa conotação de que eles estavam, né, depois do jantar de Simão Fariseu, com Simão Fariseu em Betânia, e depois da cura da, da viúva, né, depois do episódio com a viúva de Naim, né, a viúva da cidade de Naim, eles estavam provavelmente em Cafarnaum também, mas Lucas diz que eles estavam andando pelas cidades. E aí aconteceu isso, né? Numa das pregações de Jesus, a mãe e os irmãos vieram até ele, mas não podiam se encontrar com ele por conta da turba, da multidão que acercava-se de Jesus, não só para observar e receber os milagres, mas também para aprender, né? Lembrando, Jesus era um rabi, ou como muitos o chamavam, Rabone, né? Mestrezinho, professorzinho, né? Então as pessoas também se acercavam dele para aprender. E aí um dos discípulos relatou-lhe, né? Uma das pessoas que estava ali relatou-lhe, né? Tua mãe e teus irmãos estão de pé do lado de fora querendo ver-te. E Jesus fala em resposta a isso: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem e praticam a palavra de Deus. Ouvem e praticam a palavra de Deus. E é muito interessante que a gente dê uma parada, então, e comece já, dentro da parte que toca a Lucas, a gente já comece a falar um pouco, né? Vamos começar, então, por Lucas, depois a gente vai passar também por Marcos e Mateus. Mas de Lucas, o que a gente pode tirar? Como Lucas é o mais curtinho, vamos falar sobre essa questão de praticar a palavra de Deus, né? Uma das primeiras considerações, e até mesmo críticas que podem ser feitas a essa atitude de Jesus é: peraí, mas meus irmãos e minha mãe são os que praticam a palavra de Deus. E você está querendo dizer o quê? Que sua mãe e seus irmãos não praticam a palavra de Deus? Isso não são merecedores de serem considerados como praticantes da palavra de Deus? Né? E que palavra de Deus é essa? Qual era, então, Silvia, o seu microfone está ligado, Silvia. qual era, então, a parte de lei de Deus, de palavra de Deus, que deveria ser cumprida, né, para que fizessem essa que fizessem esse conluio com Jesus, que pudessem estar com ele ali como seus irmãos e suas irmãs. A gente, né, vale sempre a pena lembrar que essa relação legislativa, vamos dizer assim, a ordenação legislativa para o trato, principalmente dos seus irmãos e da sua mãe, principalmente dos seus genitores, está lá em Êxodo, Deuteronômio e Levítico. Então, é a base legal, é a base legal da lei judaica. Começando com Êxodo. Lá em Êxodo você vai ler, ó, Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe para que te tenha prolongado os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Isso aí conhecido por todos nós, né? E também vale a pena lembrar que essa legislatura, né, esse preceito legal, vamos dizer assim, também tá. Mudou a tela aí para vocês, gente?
Só de curiosidade. Ou não? Continua na tela do Êxodo. Mudou para Deuteronômio? Não. Mudou, Mudou? mudou, mas não está Ótimo. o texto, não está o texto, não. Tá aqui, ó. Honra teu pai e tua mãe. Tá vendo agora aí? Tá, ok, ok. Em Deuteronômio, você também vai ver lá, ó, mesma coisa que está escrito em Êxodo. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o seu Senhor teu Deus, para que tenha longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Lembrando que aí já, em Deuteronômio, já é uma revisão da lei, né? Já ali ele já está falando para alguém que já está assentado em Canaã, na terra prometida, né? Tipo assim, ó, continue aí honrando teu pai e tua mãe, para que o Senhor teu Deus, além de dar vida, né, vida enquanto tempo de existência reencarnado, que ele também faça correr tudo bem aí, você que está recém-habitado na terra prometida. E na relação com os irmãos, vale o que está em Levítico. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. E o judeu já entendia uma coisa que a gente fala muito na doutrina dos espíritos, né? O seu próximo, mais próximo, é aquele irmão que está reencarnado no seu lado, no seio familiar. Esse é o mais próximo, né? Inclusive, a literatura espírita tem inúmeras lições relembrando-nos da importância de que não adianta nós termos procederes extremamente refinados e virtuosos fora do seio familiar, se dentro do seio familiar nós não conseguimos replicar esses procederes, se nós agimos contrariamente, se nós temos exterioridades, em nada diferenciaria-nos isso dos fariseus. Né? A doutrina espírita nos lembra o tempo todo que o seu proceder com o próximo de fora do seu âmbito familiar tem que ser igual ao proceder do seu próximo de dentro do âmbito familiar e, de preferência, que os dois, né, sejam virtuosos. Né? Na família, Emmanuel tem até uma lição, ele fala que é no seio familiar que você prova a legitimidade ou a hipocrisia daquilo que você prega e faz fora do âmbito familiar. Né? Então, para os irmãos vale o Levítico, né? Mas principalmente para pai e mãe vale se honrar. E aí, lógico, né, muita gente fica questionando: será que Jesus honrou? Será que Jesus desonrou? Né? Será que Jesus procedeu bem falando assim? Será que Jesus, ele por acaso, teve algum tipo de desconsideração com a presença dos seus irmãos e da sua mãe ali? Vamos passar para o texto de Mateus, que a gente consegue comentar isso um pouquinho melhor. Né? Mateus, já no contexto de Mateus, né, o que acontece? No contexto de Mateus, ele primeiro tinha ido na sinagoga deles, curou lá o homem da mão atrofiada, e aí começaram a armar para matar Jesus. Ele sai, vai falar com as tubas, vai para lá, vai para cá, entrou no barquinho, atravessou para o outro lado do lago, para a casa dele, e aí muitas pessoas interpretam como se ele tivesse voltado para Nazaré. Mas lá em Marcos 2:1, ele fala: a casa dele era Cafarnaum. Então entrou no barquinho, voltou para Cafarnaum, então ele estava do lado de cá, do lado de lá, e acabou, segundo Mateus, provavelmente ali na Galileia, provavelmente ainda em Cafarnaum. E provavelmente novamente estava falando para as turmas, pregando, ensinando como rabi que era para os seus discípulos, em um lugar público, numa praça, que era também muito comum. Não, provavelmente não estava na sinagoga, senão os autores evangélicos, os evangelistas teriam relatado que seria novamente na sinagoga. Mas era muito mais comum estar ensinando ao ar livre ali, principalmente envolto, né, nos envoltórios, ali nos entornos, perdão, do Lago de Genezaré, como o próprio Humberto de Campos e o Neo Lúcio nos lembram. Né? Era muito comum. Os ensinamentos ocorriam muito na casa de Pedro, em Cafarnaum, ou no ar livre. E aí, Mateus fala o seguinte: enquanto ele falava as tubas, eis que a mãe e os irmãos dele estavam de pé do lado de fora, procurando falar com ele. Estava todo mundo lá esperando para falar com Jesus. Alguém, porém, lhe disse: eis que tua mãe e teus irmãos estão de pé do lado de fora, procurando falar contigo. Em resposta, disse ao que falava: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E, estendendo sua mão sobre os seus discípulos, disse: eis a minha mãe e eis os meus irmãos, pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus,
este é meu irmão e este é minha mãe. Primeiro aspecto muito interessante que cabe ser dito sobre a narrativa, né? Os detalhes narrativos, a especificidade, a distinção narrativa de Mateus, é que Mateus coloca essa figura de linguagem lindíssima, que é muito importante na cultura judaica, né? Estendendo sua mão sobre seus discípulos, disse: Eis a minha mãe e os meus irmãos, ou eis a minha parentela, eis a minha família. Né? E aí, aqui já cabe um comentário muito interessante, que inclusive Kardec também faz esse comentário lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 7, né? Quando ele fala, ele cita que João, ele vai explicar por que Jesus tem essa atitude. Kardec é até um pouco mais incisivo do que eu serei hoje. Kardec fala, olha, Jesus agiu dessa forma porque todo mundo dava mínima para ele, ninguém dava bola para ele, ninguém dava, né? Todo mundo achava que ele era um louco, ninguém, né, acreditava. E cita o Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 5, quando João diz o seguinte: Pois nem mesmo seus irmãos criam. João é bem enfático mesmo, ele fala, olha, Jesus não foi entendido pelos próprios seus. Né? Os mais próximos dele não compreenderam. E João fala isso, inclusive, mais uma vez. E aí já cabe um comentário interessante, que é uma dúvida também muito comum, né? Será que eram irmãos mesmo de Jesus? Então, vamos lá. Lembrando que existem várias formas de se interpretar o que eu vou falar, e relembrando para vocês sempre de que existem várias escolas de ciência das religiões e várias escolas de estudos bíblicos que podem interpretar o que eu vou falar de formas diversas, mas a escola que me parece mais lógica é a que eu sigo, e a que eu sigo diz, né, aquela que me parece mais lógica é aquela que eu escolho para seguir. E a que eu escolhi para seguir diz uma coisa que para mim é muito óbvia. Vamos lá. João 7,5, a palavra irmãos é adelphoi, que quer dizer do mesmo útero. Literalmente do grego, o adelphoi quer dizer do mesmo útero. Do mesmo útero. Ponto. Os gregos tinham palavras específicas para irmão, adelphoi, tinha palavras específicas para primos, parentes, amigos, chegados, irmãos de consideração. Os gregos tinham. O aramaico não tinha, mas o grego tinha. Até o grego quiné, o grego vulgar, que era o grego onde foi, com o qual foi escrito os evangelhos, ele tinha palavras distintivas para essas outras formas de laços afetivos. Portanto, que Adelphoi é literalmente do mesmo útero. Literal, tradução literal. E adivinha qual a palavra que é dita lá em Mateus 12:46, quando fala sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Em Marcos 3:31, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Lucas 8:19, sua mãe e seus irmãos. Em todos, irmãos é Adelphoi, do mesmo útero. Então, até que vem uma outra corrente de crítica textual ou de interpretação que me prove em outros pergaminhos diferentes, para mim eram irmãos de Jesus, ponto. Irmãos mesmo, irmãos de sangue. Primeiro casamento, segundo casamento, eram filhos só de José, eram filhos de... Não vou discutir isso. A palavra grega é do mesmo útero, ponto. Né? Inclusive, se eu não me engano, existia uma palavra específica para meio-irmão também no grego que é. Mas a questão aqui é a seguinte: ele estendeu a mão sobre os seus discípulos. Isso é muito interessante. Porque o estender a mão para a cultura judaica é um estender a mão, e a palavra estender a mão é teinas, do grego. Estender é literalmente estender. É você estender como a gente faz até hoje para abençoar. Não é um estender para demonstrar assim. Jesus falou assim: olha aqui, meus irmãos e minha mãe. Não. Ele estende a palavra grega, né, que é usada, que é ekteinas, é um estender diferente de apontar. Em Lucas, sim. Não, em Marcos, se não me engano, ele fala, apontou para os discípulos. Não. Em Mateus é estender como quem vai abençoar. Esses que eu estou abençoando aqui são minha mãe e meus irmãos. Por quê?
Todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu, são minha mãe e meus irmãos. E aí cabe uma, uma observação muito, muito, muito interessante. A Madza está falando aqui no chat que está travando. Mads, olha só, eu estou na casa da minha mãe em Minas Gerais e aqui é o interior, né? Então a internet aqui pode não ser tão boa, então vai dar umas travadas de vez em quando. Se travar muito a ponto de não ser compreensível o que eu estou falando, me avisem aqui, me sinalizem que aí eu dou um jeito, dou uma parada, dou uma reiniciada aqui, tá? Mas como eu estou bem, bem no interiorzão mesmo, pode ser que a internet dê umas travadinhas mesmo. Mas seguindo aqui, gente, é importante você entender que nessa bênção de Jesus tem uma coisa interessante que a gente às vezes deixa passar despercebido. Ele fala assim: esses que estou abençoando são minha mãe e meus irmãos. Por quê? Porque estão comigo aqui fazendo a vontade do meu Pai. E vale lembrar que, vamos lá, vamos fazer um estudo científico religioso, antropológico da cena, né? Mais antropocultural da cena. Estava cheio de gente? Estava. Estava cheio de gente, né? Mas, assim, a fala é: eles estavam de pé, do lado de fora, procurando falar contigo. Prestem bem atenção. Estavam de pé, do lado de fora, procurando falar contigo. Vamos voltar lá em Lucas, rapidinho? A mãe e os irmãos dele vieram até ele, mas não podiam encontrar com ele por causa da turba. Ok? Beleza. Lucas fala isso. E vamos ver o que Marcos fala. Deixa eu chamar Marcos aqui. Vem sua mãe e seus irmãos, permanecem de pé do lado de fora e enviam alguém a ele para chamá-lo. A turba estava assentada ao redor dele e dizem-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos e irmãs te procuram do lado de fora. Vamos lá. Vamos fazer uma análise mais antropocultural e semântica disso aqui, juntando Mateus e Marcos. Lembrando que Lucas, ele colheu testemunhos. Lucas, ele teve uma preocupação histórica. Mas Mateus e Marcos não foi testemunho ocular, a gente não pode falar isso, mas Marcos escreveu o seu evangelho a partir do testemunho de Pedro. Isso aí é aceito pela maioria da comunidade científica hoje. E Mateus foi testemunho ocular. Então, eu vou sempre levar um pouco mais em consideração, na hora de bater o martelo, o que Marcos e Mateus falam. Até porque, nesse detalhezinho, tem uma coisa interessantíssima que lá em Mateus fica mais evidente ainda quando ele usa o estender a mão para abençoar. Por quê? Você estendia a mão para abençoar quem? A sua família. Então, não sei se vocês estão querendo, estão conseguindo chegar onde eu quero. Jesus estava fazendo um convite. É difícil entrar? Mas pede licença aí, pede para arredar um pouquinho. Vem cá aqui dentro também. Em Marcos, isso fica bem evidente. Vem a sua mãe e seus irmãos e permanecem de pé do lado de fora e enviam alguém para chamá-lo. Eles nem tentaram entrar. Estava muito cheio de gente, não vou nem tentar entrar. Chama Jesus aqui fora. Quando, na verdade, o eterno e sublime convite do Mestre sempre foi e sempre será o segue-me. Então, a atitude deles também é uma atitude meio estranha. Eles chamam, sabem que Jesus é um rabi, sabem que ele estava ensinando, sabem que ali era um compromisso. O compromisso de ser rabi, compromisso de ensinar, ia para além do direito de ensinar na sinagoga, que era o direito adquirido de todo judeu. Eles tinham a obrigação de sentar também com seus discípulos, tirar dúvida, conversar, orientar. Então, eles sabiam que também havia uma obrigação de Jesus naquele momento. A obrigação de Jesus para com a família nunca deixou de existir, mas também havia uma obrigação religiosa, teocrática até, de Jesus para com seus discípulos. Então, a atitude deles também foi esquisita, né? Vai lá e chama Jesus aqui fora que eu quero falar com ele. Não. E quando Jesus falou assim, não, quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? E olha lá como é que Marcos fala. E olhando ao redor o que estavam assentados em círculo em torno dele, diz.
né? Esse olhando ao redor que o Haroldo traduziu, eu já vi traduzido como ir apontando ao redor, ou seja, e mostrando ao redor. Esses são meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã. A resposta de Jesus não foi mal criada, não foi mal educada. Na verdade, ela foi um convite. Vocês vão ficar parados aí do lado de fora? Por que vocês não entram? Está cheio de gente? Pede licença. Arreda um cadinho aí que eu quero lá falar com Jesus. Arreda um cadinho que eu quero ver o que ele está falando também. Porque, afinal de contas, seguir Jesus não é tão fácil. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nessa palavra, nessa resposta de Jesus, existe embutido, incutido, quase que oculto, mas para quem tem ouvidos de ouvir, consegue almejar, existe um convite. Existe um convite. Quantas vezes a gente chama também Jesus para fora, né? Quantas vezes a gente também, em momentos difíceis, sabendo que Jesus tem tanta coisa para fazer, tanta coisa, a gente pensa sobre isso, né? Metaforicamente, nossa, tem tanta coisa, Jesus deve ser tão ocupado para me ouvir, deve ter tanta gente sofrendo mais do que eu, tanta gente com mais problema do que eu vou chamar Jesus, vem cá. Não, o convite foi segue-me. O convite nunca foi chama-me. Muito pelo contrário, vinde a mim, vós que estão fadigados, que eu vos aliviarei. Onde dois ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. Pois ninguém vai ao Pai sem ser por mim, e tudo que pedires em meu nome será dado. Mas nunca falou assim, me chama que eu estou aí, tá? Se me chamar, eu venho. Lógico, se a gente pensar em Jesus, a gente está automaticamente conectado com ele. Mas a atitude é ir até ele. Por quê? A cura começa na movimentação. A cura começa no faça a sua parte. Hoje eu estava conversando com a minha mãe sobre o Ezequiel e os vales dos ossos secos, né? E ela estava me lembrando de uma atitude muito interessante na conversa que Deus tem com Ezequiel. Deus deixa claro, profetiza. Ele pergunta, Ezequiel, podem esses ossos voltar à vida? Aí Ezequiel humildemente responde, tu sabes que pode, Senhor. Aí Deus fala, então profetiza. Diga a esses ossos para terem vida, ou seja, faz a tua parte. Crê que eu posso, porque só seu coração crendo não é suficiente. Eu preciso que você profetize que você acredita que eu posso. E não é isso que Jesus pede. Pois todo aquele que permanecer na minha palavra, João 8:32, todo aquele que permanecer na minha palavra será verdadeiramente meu discípulo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você é minha mãe, vocês são meus irmãos, vocês convivem comigo, vocês viram sinais meus desde a minha infância. Será que vocês creem o suficiente para pedir licença para a multidão e vir aqui sentar junto comigo? Ou vocês realmente só querem que eu abandone a minha obrigação perante Deus para ir atender a qualquer que seja a necessidade de vocês? A questão é, também, voltando lá para Mateus, né? E passando também dessa questão do estendeu a mão, né, do abençoou, e eu achei isso muito interessante, Mateus trazer isso, porque esse estender a mão e abençoar, ele tem um rito dentro da cultura judaica, né? Você só faz isso com quem é da sua família, você faz isso para mostrar que aquilo ali para você é sacro, é divino e é um compromisso que você tem com Deus. Por isso que eu fiz questão de trazer. Eu ouvi um barulhinho, alguém levantou a mão? Lembrando que eu não estou assistindo, não estou conseguindo enxergar vocês, gente. Se alguém levantar a mão, abre o áudio e fala. Wilcimar, Eu. diga aí. Não, é interessante que eu já vi esse estudo algumas vezes, não tinha parado para pensar isso. Se nós estamos aqui, nós, réis mortais, aqui no nosso estudo do NEP, não é?
E chega um parente nosso, uma pessoa que nos conhece e sabe que toda terça-feira nós temos esse compromisso, com certeza ele vai chegar ali, abrir a porta, passar de fininho e ficar quietinho, não é? Por que que Maria e os outros filhos iriam querer interromper o ensinamento de Jesus só para falar que eles tinham chegado? A gente não tem, não existe sequer, Ilcimar, um mínimo consenso e nem um mínimo que a gente chama de plataforma ideológica, né? Não tem nem como a gente pisar num terreno minimamente firme para te dizer, olha, provavelmente era isso que eles queriam, provavelmente era aquilo que eles queriam, né? E outra coisa, uma pergunta que eu me fiz hoje, que eu nunca tinha me feito antes, eu falei, vocês vieram de Nazaré até Cafarnaum para poder chamar Jesus para alguma coisa? O que foi? Existe alguns, poucos, tá, Ilcimar? Isso é uma coisa que eu tropecei nisso pesquisando. É, algumas colocações muito pontuais e poucas da igreja primitiva que sugerem que Maria estaria vindo com os irmãos para avisar Jesus que José teria desencarnado. Mas eu, assim, sinceramente, eu prefiro nem arriscar falar o que estava acontecendo. Entendi. Porque a primeira coisa que me chamou a atenção é assim, peraí, você estava em Cafarnaum. Ele estava na Galileia, mas você estava em Cafarnaum, né? Vamos supor, eles desceram de Nazaré para vir chamar ele para alguma coisa. Que coisa é essa que chamou? Né? E para estar irmãos e mães juntos, a única coisa lógica que tem nessa alegação é que para estar a família toda junta para chamar ele, tentar tirar ele da função rabínica, que era uma função extremamente honrosa para um judeu, porque você não chegar e falar assim: olha, a partir de hoje eu sou rabi, tá, galera? Eu vou ensinar vocês. Não, você era escolhido. Você falava e as pessoas te seguiam se elas achassem ressonância na sua fala, se elas achassem autoridade. E Mateus deixa isso muito claro, né? Jesus ensinava com autoridade, é por isso que as pessoas seguiam tanto ele. Então ele era um rabi eleito. Você não era um rabi, a partir de hoje eu sou rabi. Não. O povo que te ouvia falava: esse cara é mestre, esse cara é rabi, esse cara sabe. Vamos seguir ele porque ele. Então era uma função extremamente honrosa para ter vindo Maria e os irmãos para vir chamar ele para alguma coisa, supondo que eles vieram de Nazaré, deve ter sido algo grave e provavelmente isso suscitou essa hipótese de ter sido o falecimento de José, né? Mas isso também dá pano para manga, porque aí vão falar: não, mas José faleceu antes, José já tinha falecido pelo menos 10 anos antes, ou tinha, não tinha, não é isso. Ninguém sabe. Ah, não, porque vieram chamar porque Jesus era o mais velho. Não, mas Jesus provavelmente não era o mais velho. Isso dá muito pano para manga. Eu, sinceramente, Simar, prefiro ainda não dar nem Ô, opinião João, sobre o que eu penso sobre isso. Diga. ô, João, tem uma questão que até ontem, né, a gente estava ouvindo a palestra aqui da Cíntia, e que ela falou, lembrou de uma coisa, da humildade, da simplicidade de Maria, de nunca se colocar como mãe do Messias, sair espalhando, Sim, sair colocando, sim, como a gente quando tem um filho, né, que se sobressai, ah, esse é meu filho, aquele ali é minha filha. Jesus nunca fez, Maria nunca fez isso, naquela simplicidade dela, naquela humildade dela, sabedora que era, de quem ela carregava, ela sabia que era. Ela nunca falou quando viu Jesus pregando, quando viu Jesus fazer milagre. Ah, aquele é meu filho. Esse aí é Jesus, eu carreguei meu filho. é, Ela nunca fez. Então, sim. isso aí a gente fica, né, também com isso na cabeça que, Fica, fica. né? Até porque tem dois aspectos bem interessantes de serem comentados em cima da sua fala, Conceição. O primeiro é o seguinte: segundo o Evangelho de João, Maria foi a primeira a entender, a confessar que Jesus era o Messias. Bodas de Caná. Mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a hora. Aí Maria fala: Jesus, se não for agora, quando? Né? Mas esse diálogo é fortemente sugestivo de que tanto ela sabia que ele era o Messias, quanto ele sabia que ela sabia que ele era o Messias. Mulher, que tenho eu contigo? A hora não é chegada. E ela responde: se não, agora quando? Então ela sabia. Então, com certeza, quando ela estava ali chamando Jesus, nesse momento, na narrativa, ela sabia que ela estava falando com o Messias, que por acaso tinha vindo do ventre dela, mas era o Messias.
E tem um segundo aspecto muito importante de ser comentado. Pela lei talmúdica, pela tradição judaica, se ela desse aquela de mãe menina, Jesus vem aqui agora, menino, ó, aqui, aqui. Se ela tivesse feito isso, ele tinha que levantar e ir, porque senão era um descumprimento grave da lei social. Se a mãe pedisse, Jesus vem aqui agora, ele tinha que levantar e ir. Então, fala muito a favor dessa compreensão que você trouxe muito bem, Conceição. Naquele momento, assim, né? Uma mulher que é saudada por um anjo, principalmente por Gabriel, falou assim: Ave, tu, mulher cheia de graça. Um anjo que sauda uma mulher assim, a mulher é um espírito muito especial. Então, obviamente, nesse momento, ela já sabia que ele era o Messias. Agora, para mim, pessoal, eu vou ser muito sincero para você, essa percepção para mim só aumenta o mistério. O que eles foram fazer lá? Mas esse mistério é secundário. Por quê? E eu garanto para vocês que vários pais da igreja, vários filósofos da igreja primitiva, vários patrísticos, dedicaram horas a fio, isso eu posso garantir para vocês, a tentar desvendar o mistério, o que eles foram fazer lá, se esquecendo que da obviedade de que eles foram e foram convidados a participar, mas preferiram ficar do lado de fora e chamar Jesus. Vem cá, Jesus. Né? Preferiram ficar do lado de fora. E o texto de Marcos é tão precioso que ele não fala Maria manda chamar. Vocês repararam isso? Vamos voltar lá para ver. Olha que legal. Porque se tivesse escrito assim, Maria mandou chamar, Jesus teria que ter ido. Ah, vamos aí, Marcos. Olha que legal. Né? Ó, vem sua mãe e seus irmãos, permanece de pé do lado de fora e enviam alguém, eles, ó, sua mãe e seus irmãos, né? Ou seja, foram todos, ou provavelmente, entendendo um pouquinho da gramática do grego koiné, e os seus irmãos. Então, os seus irmãos enviaram alguém para chamá-lo, né? Provavelmente, a interpretação disso aqui, né? E ela, porque se fosse no grego koiné, seria assim, e ela e eles mandam alguém chamar, né? E mandam chamar, então provavelmente foram os irmãos sozinhos, porque se Marcos tivesse escrito assim, e Maria manda chamar, aí Jesus teria que ter vindo. Olha a preciosidade do texto, né? O cuidado de não, de deixar claro que não houve realmente um mandamento oficial de Maria, né? Provavelmente os irmãos falaram, vai lá e chama ele aqui que a gente quer falar com ele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que eles foram fazer é um mistério, seria legal se a gente soubesse. Foi porque José tinha acabado de desencarnar, foi porque aconteceu uma coisa grave, foi porque eles estavam chamando Jesus às obrigações com a mãe viúva. Não sei. O importante é, quando Jesus fala assim, minha mãe e meus irmãos são esses que fazem a vontade de Deus. Vocês conseguem perceber que é um convite? Porque ele fala assim, vocês querem continuar sendo minha mãe e meus irmãos? Por que vocês não entram e vêm fazer a vontade do Pai também? Junto com esses que nem são minha mãe e nem são meus irmãos aos olhos da carne, mas estão aqui, junto comigo, tentando fazer a vontade do Pai que está nos céus. Eu não sei se estou conseguindo me fazer entender. Tem um convite nisso. Quem está chamando é sua mãe e seus irmãos. Tudo bem. Mas minha mãe e meus irmãos, de verdade, aos olhos do Pai, e é legal que Paulo fala lá na carta aos Romanos, né, no capítulo 8, não lembro qual versículo, mas ele fala que Jesus foi trazido por Deus para ser o irmão mais velho de uma geração inimaginável, uma geração infinda. Então ele fala, minha mãe e meus irmãos são esses aqui que estão buscando fazer a parte. Por que, se vocês realmente querem ser minha mãe e meus irmãos, por que vocês não entram e vêm fazer igual? Né? Porque a lei, Jesus poderia ter completado, porque a lei é clara. Se em Êxodo e Deuteronômio fala que é para honrar pai e mãe, em Levítico ela fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, de toda a sua força, e ao próximo como a ti mesmo. E é muito legal, outra coisa também, eu anotei aqui em algum lugar, quando Jesus, lá atrás, no capítulo 12 já, mas lá atrás, no versículo 12, se eu não me engano, ou 21, versículo 21, ele vai falando sobre ser o Senhor do sábado, né? Antes de começar o sinal de Jonas e tal, ele cita o profeta e fala, em seu nome, no nome do Messias, os gentios esperarão. Ou seja, quando ele fala que meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha parentela, minha família, é todo aquele espírito que estiver imbuído e desejoso de fazer a vontade de Deus,
ele está automaticamente incluído os gentios. E eu não sei se vocês repararam, mas desde quando a gente entrou no capítulo 12, que a gente está fazendo o estudo das últimas 4 a 6 semanas, é Jesus já dando sinais que ele incluiu os gentios no reino. Né? Vai incluir, cara, vocês também são. Por isso que ele solta lá em Mateus 12, 21 do nada. Quase que você passando os olhos rápido parece que foi aleatório, mas não foi. Ele está citando o profeta. Até os gentios vão esperar o Messias. No seu nome, até os gentios esperarão. E é essa a mensagem. E é muito interessante quando a gente amplia essa análise textual para a ciência das religiões, da parte da antropoculturalidade. Jesus vivia num ambiente filosófico dominado pelo estoicismo já. Paulo era histórico, né? E no estoicismo, principalmente o estoicismo né, a cultura greco-romana, a cultura helênica, né, até mesmo antes da filosofia estoica ser tão presente, ela já pregava a família universal. Ela já tinha essa noção de que os laços de sangue são uma herança dos deuses. A cultura greco-romana ela prega uma coisa muito parecida com o que o Espiritismo fala. A herança dos laços de sangue é a determinação dos deuses. Se fosse uma coisa mais indiana, mais né, do Oriente mais distal, seria a karma. Agora, aquele irmão que você faz no meio do caminho, aquele que vai para a batalha e protege as suas costas, salva a sua vida e é fiel a você, independente do sangue, esse é um irmão espiritual, um irmão universal. A cultura greco-romana tinha muito isso. Então, vocês conseguem imaginar o escândalo que Jesus deve ter causado nessa gente? Como assim você está falando igual os helênicos, Jesus? Você está falando igual os históricos, está falando igual os gentios. Não, não estou, não. Está lá em Levítico, perdão. Está lá em Levítico. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sendo que eu sou a primeira criação de Deus, o próximo é a primeira criação de Deus que eu tenho em contato depois de mim. Então, para amar o Criador, eu tenho que amar as criaturas. E a criatura ama o Criador fazendo a sua vontade. A vontade de Deus é a lei dele. Então, meu irmão e minha irmã é quem faz a lei de Deus, quem faz a vontade de Deus, que é a lei dele. Simples assim. Simples assim. Não havia afronta, não havia malcriação, não havia nenhum tipo de demérito. Não sei se foi a Conceição que falou esses dias, gente, eu não estou conseguindo lembrar, né? Teve alguém que comentou esses dias, né, sobre a coisa que a gente precisa parar de achar que Jesus, de alguma forma, é igual a Emmanuel que sai distribuindo coice. Não é. Nada contra o Emmanuel. Eu amo os coices do Emmanuel, pratico coice emanoterapia todo dia, né? Eu vou, tomo coice do Emmanuel todos os dias, mais uma vez por dia, porque me faz muito bem. Mas Jesus não tinha essa característica. Jesus admoestava. O próprio Emmanuel fala isso mais uma. Tudo de Jesus, até as palavras mais duras de Jesus, era um chamamento a uma reflexão mais assertiva e acertada da lei de Deus. E ele sempre exemplificava a demonstrar, chamar para uma reflexão mais lúcida, assertiva e acertada, de maneira branda, e apresentando o melhor exemplo. Isso é que é demonstrar. E Emmanuel fala mais uma vez, Jesus admoestava. Então, esse suposto tapa de luva de pelico, essa suposta resposta atravessada que ele teria dado a Maria e aos seus Adelpoi, seus irmãos, nada mais foi que uma demonstração. E aí eu só consigo ver como um convite. Em vez de vocês ficarem parados aí do lado de fora, como o Evangelho de Marcos fala, ficaram parados, mandaram chamar. Por que vocês não entram? Ah, mas tem muita gente, eu sei, mas a porta que leva a Deus é estreita. Se fosse um bom mineiro, ele falou assim: arreda um cadinho para lá, com licença, dá uma arredada aí, gente, ó. Com licença, quer passar um cadinho? Só falar com Jesus aí rapidinho, não vou atrapalhar muito, não. Por que não? E lembrar, a gente faz coisas parecidas com isso, né? Às vezes a gente quer que Jesus venha até aqui para ouvir o que eu tenho para falar, ao invés de ir até ele e falar o que eu preciso falar para ele. Diga, Elcimar. Microfone, Elcimar. Eu sempre vi essa passagem como uma honra, João, de Hum, imaginar assim, que Jesus vê a mãe que com certeza ele amava incondicionalmente, como ama a todos nós, e o reconhecimento de uma mãe judia, que a gente sabe a importância da mãe judia na família, na educação do filho, né? sim, E eu sim. sempre vi essa passagem como Jesus dizendo assim: olha.
Todos que estão aqui são tão importantes quanto minha mãe e meus irmãos. No meu coração, é o mesmo sentimento que eu tenho pela minha mãe e pelos meus irmãos, eu tenho por todos vocês. Ponto. Sim, Para da mim é mesma forma. grandioso essa comparação. Sim, Essa comparação da gente ser para ele como é a mãe para ele. sim. E é bem interessante você ter tocado nesse ponto, Simão, porque, deixa eu ver se eu consigo fazer vocês verem aqui o Doutrina e Escola. Vocês estão vendo a tela Doutrina e Escola? Sim, Ou não? Estão vendo? Então, na Doutrina e Escola, que é uma lição do livro Doutrina e Escola, Emmanuel traz para a gente algumas sugestões de estudo, né, para fazer, inclusive, estudo sistematizado. Né? E o primeiro que ele traz é o seguinte, ó, Mateus 12:50, né? Mateus 12:50 faz parte dessa lição de hoje. Ler Mateus 12:50 e meditar sobre a questão 803 do Livro dos Espíritos, tema Humanidade, plano de estudos, considerações em torno da igualdade de todas as criaturas perante o Criador. Então, ó, o que o 803 fala, Simão? Perante Deus são iguais todos os homens. Vamos lá, primeiro, vamos lá em Mateus. Ó. Mateus 12:50. Pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha mãe. Meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus 12:50. Pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Aí o Emmanuel manda a gente, através desse versículo, fazer uma comparação, uma meditação cruzada com a questão 803 do Livro dos Espíritos. A questão 803 diz o seguinte: perante Deus, são iguais todos os homens? E o Espírito da Verdade responde: sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Ó, todos nós tendemos para o mesmo fim e Deus fez nossas leis para todos. Então, a percepção da Ilcimar está corretíssima. Também pode ser interpretado como Jesus dizendo: olha, para mim, todo mundo que fizer a lei de Deus é igual. Não pensem vocês que por terem o laço de sangue, que legalmente colocaria vocês a priori ou mais importante do que estes, não pensem que na lei de Deus é assim. Dizeis frequentemente, diz o Espírito de Verdade, o sol brilha para todos, a luz do sol é para todos. E quando a gente fala isso, diz o Espírito da Verdade, a gente está enunciando uma verdade maior e mais geral do que a gente consegue pensar. A lei de Deus é para todos. E Kardec comenta: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Todos, aos seus olhos, são iguais. Perfeita a comparação que a Ilcimar fez. Muito bom. Está aqui, ó, livro Doutrina e Escola, autores diversos, no capítulo 3, intitulado Doutrina e Escola, Emmanuel faz esse convite. Não só para essa lição de Mateus, não, tá, gente? Todas as lições que ele sugere aqui nessa lição, todos os estudos, perdão, que ele sugere nessa lição, Doutrina e Escola, são muito legais, tá? Eu até, inclusive, recomendo. Né? Lembrando também que essa, principalmente a Mateus 12:46, é quando ele fala: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe, ou na tradução do Haroldo, enquanto eles falavam as turbas, eis que a mãe e os irmãos dele estavam de pé do lado de fora, procurando falar com ele. Né? Para esse versículo, a gente tem aqui o professor Honório, no Luz Impressível, o professor Honório, ainda reencarnado, tem um estudo lindíssimo de cada uma das palavras do versículo 46. Muito interessante, principalmente porque ele faz uma abordagem muito legal sobre a Maria de Nazaré e os possíveis irmãos
de Jesus. Muito legal, aconselho todos a lerem depois, tá? E tinha uma coisa aqui que eu queria lembrar a vocês, que eu li aqui, mas eu esqueci de marcar. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Aquilo que eu falei para vocês, porque que eu preferi interpretar que era um convite. Ó. E eis que estavam fora. O povo, essa comparação do Honório é sensacional. Vou ler para vocês porque vale muito a pena. Eis que estavam fora. E o Honório fala o seguinte, professor Honório, o povo aglomerado impedia seus familiares de se aproximarem. Do mesmo modo, nós mesmos, pertencentes à grande família de Deus, e, em consequência, a grande família de Jesus, que Jesus também pertence, é nosso parente também. A multidão, que inclui vasta gama de valores externos e internos, na forma de obstáculos naturais e de convenções, conceitos e condicionamentos milenares. Frente a essa verdade, quando identificada com discernimento, o ser que deseja aproximar-se dos legítimos padrões que o Evangelho propõe, diligenciará recursos a fim de vencer os óbices, que passam a ser instrumentos de projeção no rumo de novos degraus evolutivos. Foi justamente lendo e refletindo sobre esse argumento do professor Honório que eu falei, cara, então era um convite. Jesus estava falando, vence isso, gente, vem aqui para dentro. Tem muita gente? Tem, mas vence isso, né? Além do professor Honório, a gente, né, além do Evangelho de Mateus, a gente, como já citou antes, Marcos tem até mais detalhadamente, com os detalhes mais interessantes. O detalhe do abençoar, né, do lançar, do erguer suas mãos, né, sobre os discípulos, né, em Mateus é bem interessante. Mas Marcos tem uma coisa mais detalhada, que falava da atitude deles, né, que eles ficaram do lado de fora e não quiseram entrar. Não quiseram entrar. E isso é muito simbólico também, por conta disso tudo que a gente falou até agora. E aí, para não deixarmos jamais de falar de doutrina dos espíritos diretamente, né, só lembrando aqui, daqui a pouco a gente vai falar mais. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, Kardec fala, né, exatamente lá sobre quem é minha mãe, quem são meus irmãos, nos itens 5 a 7. Porém, o mais interessante é o item 8, né, quando ele fala da parentela corporal e da parentela espiritual. A gente Isso. vai ler daqui a pouco. É. Alguém quer falar alguma coisa? Não, é porque eu estava aqui com essa passagem, com essa fala, que Jesus precisa, né? Era para precisar, como fala no Evangelho, para precisar a diferença de parentela espiritual e corporal é só mesmo do sangue. Sim, Não, sim. não existe outra diferença, né? A Ah, parentela espiritual. É muito bacana e esse capítulo, esse. Ainda bem que você chegou aí no Evangelho. sim, a gente vai falar para ele daqui a pouco. Deixa eu falar primeiro do Livro da Esperança, que Emmanuel tem no capítulo 39 um texto especificamente sobre a passagem de Marcos, né? Porquanto qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, Marcos 3,35. E o Evangelho segundo o Espiritismo 14, item 8, quando fala, há, pois, duas espécies de família, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras, ou seja, do laço espiritual, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, ou seja, os laços familiares, carnais, né, são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. E aí, gente, eu vou pedir licença para vocês, para a gente ler essa lição de Emmanuel, porque tudo que eu falar para vocês não chega, obviamente, não chegaria nunca, mas não vai chegar nem aos pés do que Emmanuel traz. É um dos textos de Emmanuel mais lindos que eu já li, e eu não lembrava desse texto dele. Eu achei agora lendo, eu devo ter lido outras vezes, mas essa releitura, que eu não lembrava, me tocou muito. E é exatamente o que a gente precisa entender dessa passagem de Jesus. Jesus comenta, Emmanuel comenta essa passagem no livro Consolador, na questão 342. Tem mais duas lições de Emmanuel que ele comenta também essa passagem. Mas essa daqui, Doutrina e Escola, ele cita. No livro da Esperança, ela é fenomenal. E eu vou pedir licença para vocês para a gente ler,
até porque isso aqui vai ser o material do nosso debate daqui a pouco. Ok? Emmanuel diz o seguinte: parentela, instituto primário da caridade. Vou repetir. Parentela, instituto primário da caridade. Fora do lar, é possível o sossego na consciência, distribuindo as sombras do dinheiro ou do tempo. Aliás, com o mérito de quem sabe entesourar a beneficência. Nada difícil suportar o agressor desconhecido, que raramente conseguiríamos rever. Nenhum sacrifício em amparar o doente, largado na rua, a quem não nos vinculamos em compromisso direto. Em casa, porém, somos constrangidos ao exercício da assistência constante. É aí, no reduto doméstico, por trás das paredes que nos isolam do aplauso público, que a providência divina nos experimenta a madureza mental ou o proveito dos bons conselhos que ministramos. Nós que de vez em vez desembolsamos, sorrindo, uma pequena parcela de recursos amoedados em benefício dos outros, estamos incessantemente convocados a sustentar os familiares que precisam de nós, não apenas mobilizando possibilidades materiais, mas também apoio e compreensão, disciplina e exemplo, resguardando as forças que nos asseguram felicidade. Anseias por encargos sublimes, queres a convivência das entidades superiores, sonha com a posse de dons luminescentes, suspiras pela ascensão espiritual. Contempla, no entanto, o espaço estreito que te serve de moradia e lembra-te da criança na escola. Em cada companheiro que partilha a consanguinidade, temos um livro de lições que às vezes nos detém o passo por tempo enorme no esforço da repetência. Cada um deles nos impede de desenvolver determinadas virtudes. Num, a paciência. No outro, a lealdade. E ainda em outros, o equilíbrio e a abnegação, a firmeza e a brandura. O pretexto de auxiliar a humanidade, não fujas do cadinho fervente de lutas em que a vida te colocou sob o telhado em que respiras. Ainda mesmo ao preço de todos os valores da existência física, refaze milhares de vezes as tuas demonstrações de humildade e serviço perante as criaturas que te cercam, ostentando os títulos de pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou irmãos, porque é de tua vitória moral junto deles que depende a tua admissão definitiva entre os amados que te esperam nas vanguardas de luz, em perpetuidade de regozijo na família maior. E é muito interessante, depois que a gente medita um pouquinho sobre essa lição de Emmanuel, perceber uma coisa, pelo menos eu percebi. Jesus fala da família universal para a família consanguínea dele. Emmanuel fala do nosso trato com a família consanguínea para a gente adentrar a família universal, é o sentido oposto do que Jesus, não oposto, né? Mas o sentido inverso de que Jesus fala ali naquela lição. Jesus diz para a família dele consanguínea, para a microfamília, olha, essa aqui é a família universal. E mais um motivo de eu ter interpretado como um convite. Depois que eu li essa lição de Emmanuel, então ficou muito claro para mim que era um convite. Ele mostra, para a família micro, esta é a família universal. Para nós, Emmanuel está falando assim, trate a família micro. Seja como Jesus foi para a família universal, seja para a família micro, para que a gente possa adentrar a família universal. E aí, para a gente já encaminhando para terminar e a gente poder debater um pouquinho, vamos só dar uma passada aqui, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 do capítulo 14, até porque Kardec faz um comentário lindíssimo. E aqui embaixo está o comentário que Emmanuel, né, aqui, ó. Esse aqui é o comentário que Emmanuel usa na lição. Mas, para mim, se vocês me permitem, né, eu resumo todo o item 8 nessa frase aqui de cima. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos, né? As ligações, as identidades,
aquela força de empatia entre os espíritos. Mas, como Emmanuel traz nessa lição para a gente, no Livro da Esperança, é justamente na consanguinidade que nós temos, e isso é óbvio, a doutrina dos espíritos traz para a gente de diversas formas, é na consanguinidade que nós temos o nosso laboratório, a nossa escola principal de aprendizado de como realmente fazer parte da família universal. Porque a família universal, gente, o próprio nome já diz, é universal. Ali você vai ter que lidar com todos sempre da mesma forma. E Emmanuel traz muito bem, realmente é muito fácil ser virtuoso com quem está fora das quatro paredes onde você mora. Mas aquele irmão que reencarnou dentro da lógica de projeto reencarnatório, da necessidade de restauração do bem, aquele irmão que reencarna na consanguinidade, ele é muito mais difícil de lidar, principalmente para nós espíritas, grandemente, e na maioria das vezes é mais difícil lidar com o irmão debaixo do nosso teto do que o irmão não tão conhecido no mundo afora, na rua. Sendo que para você adentrar, e é muito importante que o Emmanuel traga isso, para você ser merecedor do convívio com a família universal, o seu convívio com a sua família consanguínea tem que ter logrado êxitos e frutos centuplicados de amor e de caridade, de justiça, né? E aí, só para a gente fixar alguns conceitos que podem ter aparecido, e é sempre bom lembrar dentro da doutrina dos espíritos, né? Quando a gente fala lá, entre as questões 200, 203 em diante, sobre a pluralidade de existência, quando a gente fala sobre o Kardec, fala sobre parentesco e filiação, fala, ó, 204, uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Não, pode ser de outra forma, né? Todo mundo que está aqui, a gente que está junto, já fomos primos, irmãos, pai, mãe, tio, tia, esposo, esposa, tudo que vocês imaginarem, filho, filha, tudo. Por quê? É também da lei, e a doutrina dos espíritos nos ensina, através da sua literatura, de que é uma tendência que os espíritos reencarnem mais ou menos nas mesmas células sociais, para darem continuidade aos seus mecanismos de restauração, de provas e expiações, né? E ele fala, ó, muitas vezes daí a simpatia que vem a existir entre vós há certos espíritos que vos parecem estranhos. Às vezes você tem um amigo que você encontra pela vida fora que você consegue amá-lo tanto quanto você ama seu irmão consanguíneo. Na 205, Kardec pergunta: a doutrina da reencarnação se afigura destruidora de alguns dos laços de família, conforme alguns, naquela época de Kardec e até hoje, né, ainda costumam defender? Não, a doutrina da reencarnação amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado preso pelos laços de consanguinidade. Como seria para você descobrir que aquele colega de trabalho que você odeia, que você não suporta, foi a mãe caridosa que te apanhou no ventre, que te recebeu numa reencarnação difícil, que você não era fácil, e ela mesmo assim te recebeu como mãe e cuidou de você? Qual o tamanho da vergonha que eu ficaria? Não sei vocês, provavelmente vocês não vão passar por isso. Mas eu ficaria com muita vergonha descobrindo que aquela pessoa que eu não suporto numa outra vida foi a mãe que me amparou muito carinhosamente. Assim como lá em Nosso Lar, no filme, fica muito legal aquela cena, né? Quando André Luiz descobre que a única, ou uma das pouquíssimas pessoas que oraram por ele depois que ele desencarnou foi justamente a paciente chata, do tiozinho chato que ia lá, chegava no final do expediente, a secretária tinha que encaixar e convencer, não, André, você vai atender ela sim. A única, vocês lembram dessa cena no filme? A única que aparece, uma das poucas, no livro não dá a entender que é a única, né? Mas provavelmente uma das poucas que oraram para ele foi justamente, e até no filme mostra, lá desencarnado em nosso lado, doutor André, ele tenta fingir que não está dentro, que ele sai. Então, essa é a consciência que a doutrina espírita vem trazer para a gente da família universal. Qualquer e todo outro espírito que passa
pela sua linha do tempo, em qualquer que seja a existência, em qualquer tempo ou dimensão, ele sempre foi, é e será seu irmão, meu irmão, nosso irmão, sempre. E assim deve sempre ser tratado. Muito legal, né? Ó, só para a gente encerrar, então, marquei mais duas coisas interessantes de ver, né? Os parentes e amigos sempre se reúnem depois do desencarne, ver-se-ão de tempos em tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição. Por isso, como nossa irmã falou aí no início, a importância de nós sempre estarmos orando por todos aqueles que já voltaram para a pátria espiritual, para que sejam sempre amparados por aqueles que nos esperam lá e que possamos ser merecedores desse amparo. E lembrando que o fato da gente não conseguir evoluir desencarnado não nos impede de nos esclarecermos e mudarmos paradigmas afetivos. A evolução, enquanto via final, o que é a via final da evolução? É quando eu estou preparado, intelecto e moralmente, para superar qualquer prova, já tendo superado as expiações necessárias, mas eu estou preparado para superar qualquer prova naquele sentido, naquele certame, como é que se diz? Naquela matéria, né? Naquele desafio que está sendo dado. Isso é evolução. Mas o fato de você estar desencarnado na erraticidade não te impede de melhorar paradigmas afetivos, de ampliar consciência intelectual sobre algo, de rever a sua tendência moral para interpretar algo de uma certa forma ou de outra. Então, desencarnados que estamos, continuamos semi-evoluídos. O progresso e o processo de evolução continua. Ele se concretiza na reencarnação, mas a amplitude continua desencarnado. Senão, de que valeria a gente estar desencarnado com a consciência ampliada, podendo aprender 20 vezes mais rápido do que a gente aprende no planeta Terra, pensar, repensar, sentir mais intensamente, estar mais moralmente exposto, porque não tem hipocrisia, não tem mentira na erraticidade. De que valeria? A gente continua, assim, evoluindo no processo. A concretização só se dá reencarnado. Mas desencarnados, a gente evolui de todas as formas. Então, orar para que todos nós, aqueles que se foram, nós que estamos indo passo a passo, que a gente possa ser merecedor de manter os laços daqueles que nós amamos, unidos. E eu não sei se vocês perceberam, mas assim como a doutrina dos Espíritos fala para a gente de que a reencarnação não destrói os laços de família, saber disso, além de ampliar o laço da família, amplia a nossa responsabilidade e nos mantermos no processo de auto-melhoramento para manter aqueles que nós amamos por perto. Olha que legal. Olha que convite sensacional da doutrina dos espíritos, né? E aí, por último, quando pergunto lá na questão 774, né, há pessoas que, do fato dos animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, né, parece absurdo para a gente uma comparação dessa, mas na época de Kardec era muito comum, né? Principalmente numa época em que você tinha casamentos arranjados, onde os filhos eram negligenciados. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar sobre a aristocracia inglesa, mas até bem pouco tempo atrás, os filhos tinham hora marcada para conviver com seus pais. Hoje, pela psicologia contemporânea, é uma forma brutal de negligência isso. A criança ter hora marcada para conviver com o pai e com a mãe. Imagina como era na época de Kardec. E ele pergunta assim, né? Então, o que falar, o que pensar dos comportamentos animais de suficiência? Tipo, a mãe cria, amamenta, na hora que o filhote está pronto para ir, o solta no mundo. E o Espírito da Verdade fala assim, diversos dos animais é o destino do homem. Por que, então, vocês sempre querem confundir? A gente sempre está tentando justificar a nossa imperfeição pelo instinto animal.
sendo que a inteligência é um instinto refinado. A gente ainda tem a recrudescência instintiva que nos impulsiona, mas o nosso estado evolutivo já nos impele, quase que nos obriga a refinar o instinto com a razão. Há no homem alguma coisa além da necessidade física. Tem uma coisa no homem maior que o instinto, que é a necessidade de progredir. Nós somos seres intelecto-morais. O instinto se desdobra nesse refinamento. O instinto se transforma em intelecto e moralidade. Os laços sociais são necessários ao progresso e os da família, os laços da família, mais apertados tornam os laços sociais. Eis porque o segundo, os laços da família, constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, a família, a manutenção da dinâmica familiar, né, e que fique muito claro a dinâmica familiar enquanto exercício da lei de sociedade. Porque não adianta falar assim, não vou dissolver minha família, não vou me separar, não vou mais ter uma vida horrorosa familiar. Ficar para se tornar algoz dos demais familiares. Não. O que está sendo convidado a ser feito aqui é que exercite-se os laços amorosos de família, mesmo estando distante. Vamos colocar na prática o que eu estou querendo dizer. Mesmo quando os pais se separam, que mantenham esse laço afetivo com o filho, de respeito com a ex-esposa, com o ex-esposo, com a ex-sogra, com o ex-sogro, manter aquele laço, laços fraternos, afetivos. Mas, João, se meu ex-sogro, minha ex-sogra, se eu for uma pessoa insuportável, se meu ex-sogro, minha sogra for uma pessoa tóxica, se eu sou uma pessoa tóxica para essa célula familiar, se melhore, mantenha o máximo, faça o bem no limite das suas forças. Mas para terminar esse nosso argumento de hoje, eu queria lembrar que laço familiar, né, antes de ser consanguíneo, ele é espiritual. E a gente tem essa tendência de gostar da ideia de um laço espiritual muito alegre, dessa convivência com os espíritos que nós sempre amamos e sempre amaremos. A gente não pode esquecer que o laço familiar também é feito entre espíritos a quem nós devemos e a quem devem para nós. E esses também precisam ser tratados com o mesmo amor, porque, afinal de contas, a família é universal. Todos, sem exceção, são, foram e continuarão sendo nossos irmãos. Correto? Agora abro para vocês, para a gente poder debater. Quem mais gostaria de comentar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Enquanto eu vejo se eu deixei algum comentário para trás aqui nas minhas anotações, fiquem à vontade. Algum comentário? Não, eu falei tudo aqui. Fale agora ou não se cale para sempre. O Miguel está aí, agora que o Miguel está aí assistindo, João? Tá, ele está ali no outro quarto. Está ali no outro quarto. Sim, Dá um oi aí, Miguel. oi, Oi, oi pessoal, tudo bem? Oi, tia Conceição, como é que a senhora tá? estou bem, graças a Deus. Bom te ver aí, tá? Te ver não, te ouvir. Todos vocês, graças a Deus. Tá bom. Ô, Muito João, linda, muito lindo o estudo, aliás, como todos, né? Obrigado, gente. Graças a Deus por isso. Diga, Conceição. não, é muito bom quando a gente sempre fecha o estudo com os ensinamentos da doutrina. Hoje, uma das provocações do irmão lá, né, do café, que foi proposital, era se a gente não estava imbuídos de muita presunção quando a gente fala que nós somos o Consolador prometido, que a doutrina espírita é o Consolador prometido. Não estaríamos nós presunçosos dizendo isso? E a gente lembrou lá para ele que, quando Leon Denis disse que a doutrina espírita não seria a religião do futuro, mas o futuro das religiões, os princípios da doutrina, os conceitos da doutrina, eles vão atingir todo mundo. Então, por isso que se fala que é o Consolador prometido, não é o Espiritismo em si, mas os preceitos dele que vão penetrando
em todas as religiões, em todos os grupos, né, filosóficos. Então, quando a gente vê o conceito da imortalidade da alma, da interferência dos espíritos da nossa vida, da mediunidade, seja por qualquer nome que tenha dado, é a doutrina sendo o futuro das religiões. Então, esses conceitos vão nos ajudando a entender esses princípios, como esse aí hoje, da parentela espiritual, da parentela corporal, né, que vem de encontro com a reencarnação, né, com as nossas vivências, múltiplas vidas, né? Então, isso falado de uma forma ou de outra é o preceito da doutrina que está ajudando a levar consolo e conforto. Não é isso? É muito bom. E seria presunção nossa, Conceição, se a gente tratasse, e eu vou usar a palavra revelação, porque toda vez que Deus fala ao seu coração, em todas as épocas, merece ser chamado de revelação. Então, vários homens grandes tiveram grandes revelações de Deus em várias épocas da humanidade. Mas presunção seria se a gente usasse essa revelação como era usada no Egito Antigo, né? Como seitas É no iniciáticas, mínimo. como se, não, ó, vai ficar aqui só entre a gente porque realmente você ainda não alcança, você não está preparado. Isso seria presunção. Mas, né, se a gente fizesse isso, né, você tentando diminuir a corresponsabilidade de sermos também portadores de uma das várias revelações de Deus, seria a gente descumprir o que o mestre falou. Se você calar, as pedras vão falar por você, né? O que é presunção é você achar, por exemplo, que você não merece ter um diálogo interreligioso, porque não daria certo, que as outras religiões não estão preparadas para a gente, porque a gente não está preparado para as outras religiões. Isso é presunção. Isso é presunção. Agora, você ter, como Agostinho ensina para a gente, confiar no que você acredita, que era como Agostinho definia fé, você ter fé no advento do Espírito da Verdade, isso não tem presunção nenhuma, não. Presunção nenhuma, não. Até porque, se você parar para pensar, o que nós hoje tratamos como Consolador prometido, Abraão também tratou como Deus verdadeiro. Jacó também tratou, Moisés também tratou. Todos eles tiveram seu tempo de acreditar, o seu tempo de provar até onde estavam certos, seu tempo de tropeçar e seu tempo de passar o cajado para gerações futuras. O Espiritismo vai ser a mesma coisa. A presunção talvez seja nós cairmos na esparrela de acreditar que o Espiritismo é definitivo, porque não é. O Espiritismo é uma grande parcela de verdade, talvez a parcela de verdade mais próxima do Evangelho, que é a melhor codificação da lei divina. Talvez seja realmente o melhor intérprete do Evangelho que nós temos hoje, se a gente conseguir entender o Evangelho na sua essência. Por isso que Emmanuel fala que a nossa função é restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e sequiosos. Mas seria presunção se a gente achasse que isso é definitivo, e não é. Mas Acho isso não muito bom. impede a gente, e não impede a gente de ter que vivenciar isso a plenos pulmões e confiando no que a gente acredita, porque senão também seria uma vivência morna, né, Conceição? Eu acho muito bom quando a gente encerra o estudo fechando com os preceitos da doutrina. Muito bom mesmo. Sim, Muito sim. bom, João. Obrigada aí mais uma vez, né? Excelente. Gratidão recíproca, gente. Muito bom estar com vocês. Semana que vem, Sigamos gente, adiante. semana que vem nós estaremos voltando de um feriado, mas a gente vai fazer o estudo. Tá? A Marilda vai estar conosco fazendo o estudo na Que bom. terça-feira. Estaremos voltando de nosso feriado, né? Da Semana Santa. É o feriado de Tiradentes, na verdade, que eles falam, né? Na segunda-feira vai ser aquelas férias aí para o pessoal. Então, mas nós estaremos aqui no nosso estudo com a Marilda. Vou lembrar do nosso encontro de setembro, gente. A gente queria muito levar alguém do nosso NEP, né? Estávamos comentando com o João da gente alugar alguma coisa pertinho da Casa Espírita, para a gente não ter que ficar rodando São Paulo, né? Alugar um apartamentozinho lá para nós. Vamos animar aí, vamos ver quem é que pode ir, né? Que se anima aí. A gente estava até pensando em ir de Topic, e ir todo mundo numa farra. Vamos lembrar disso, tentar nos organizar para isso, né? Para que a gente possa participar. Está muito bacana. Nós estamos assim
fazendo o corpo do encontro, já temos tema, né, que já está sendo lançado já, Desperta tu que dormes, já temos os oradores, estamos formando todo o corpo da programação para anunciar realmente como será, o que será, e vai ser assim maravilhoso, vai ser um estudo muito bacana, um encontro muito bacana mesmo. Se eu fosse vocês, eu pensaria em ir. Começaria a colocar isso na cabeça e interiorizando para poder tornar fato. Esses momentos fortalecem demais a gente. Esses momentos Com fortalecem muito, certeza. né? A gente teve esse exemplo lá no nosso... A gente sempre teve os nossos encontros de mocidade, a gente é fruto de encontro de mocidade, né, Vera? De coenongs, de egenongs e de mais não sei o que aí. Então, encontros continuam sendo aquele momento de injeção, aquela injeção que vai valer por uns meses, depois a gente arranja outro encontro, outra injeção e toma também. Então, assim a gente está formando, fazendo esse estudo, as vibrações são, né, fantásticas. Vamos fazer uma força, né, para irmos, porque vai ser muito bacana. Então, gente, muito obrigado mais uma vez, agradecendo todos aí pela presença. Lembrando do projeto Amor em Ação, que continua precisando da gente, né? Vai entrar aí o período mais frio, que eles ficam mais vulneráveis, né? Com, com tudo, né? Com alimento, com tudo, a gente conta com vocês aí para contribuição também. Vamos fazer nossa prece para que a gente possa agradecer. Senhor Jesus, nosso pensamento vai de gratidão por mais esse momento, por mais esse encontro contigo, Senhor, por mais essa dose de ânimo que nos oferece através desses ensinamentos, dessas palavras tão bem registradas pelos seus discípulos, que chega a nós, ao nosso coração, em todos os momentos da nossa vida, os momentos de alegria, os momentos de tristeza, de dor, nós vejamos nela ainda essa injeção de ânimo para continuarmos a nossa vida e que possamos sempre estar procurando por ela, porque sabemos, Senhor, que as suas palavras são o nosso remédio, os teus exemplos é o nosso remédio, que nós estejamos sempre à procura dele. Muito obrigada, que assim seja. Obrigada, gente. Tchau, Vilma. Com Deus.